Fala pessoal, o tema hoje continua sendo música. Depois da gente ter gravado aquele primeiro vídeo onde a gente falou a respeito das músicas que nós cantamos na igreja, algumas pessoas perguntaram o que significa, por exemplo, você cantar uma música bíblica ou uma música que não seja bíblica. Então eu queria tirar um pouquinho dessas dúvidas, dando algumas orientações nesse momento, beleza? Bom, em primeiro lugar é o seguinte: nós devemos cantar na igreja aquilo que é bíblico, ou seja, as músicas que nós cantamos na igreja, os louvores que nós temos na igreja, eles precisam ser bíblicos? A resposta é sim, precisa ser bíblico. Não só precisa, deve ser. Porque nós professamos o Evangelho de Jesus e cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. E isso não deve nortear apenas a nossa vida, mas tudo aquilo que nós fazemos a partir do Evangelho. Agora, a segunda pergunta é: tudo o que está na Bíblia a gente deve cantar? A resposta é obviamente que não. Porque, na verdade, é o seguinte: nem tudo o que está escrito na Bíblia faz algum sentido ser musicado ou virar poesia. Por exemplo, como que a gente conciliaria o Salmo 137, que diz que felizes serão aqueles que esmagarem a cabeça dos teus filhos contra as rochas, né? É um texto assim bastante imprecatório, né? Falando a respeito da Babilônia, de todo o sofrimento que a Babilônia causava, e aí no momento de desabafo do salmista, ele coloca essa expressão, estourar a cabeça das crianças contra a rocha. Como que funcionaria isso, por exemplo, num louvor no sábado de manhã, num louvor que a gente cantando num louvor no momento da oração? Consegue perceber? Devemos cantar tudo o que é bíblico, nós devemos cantar o que é bíblico. Agora, não significa dizer que tudo o que está na Bíblia deve ser cantado. Nós precisamos fazer um filtro de algumas coisas. Agora, por que é essencial a gente cantar o que é bíblico? Como eu disse no começo, porque a Bíblia é a nossa regra, aquilo que define a nossa prática, aquilo que define a nossa fé. Nós entendemos o mundo a partir do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus está descrito nas Escrituras, está descrito na Bíblia. Então a gente precisa entender o seguinte: ser bíblico não significa que nós estamos ali o tempo todo simplesmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V nos versículos bíblicos. Não é isso. Nós estamos falando de uma cosmovisão, nós estamos falando de uma visão de mundo aonde nós o fazemos a partir das Escrituras. A partir desse crivo, a gente consegue, por exemplo, fazer uma distinção do que é uma música bíblica e do que não é uma música bíblica, ainda que essa música esteja falando de Jesus. Veja, quando nós temos uma canção, por exemplo, falando de Jesus, nós precisamos entender se ela está falando do Jesus da Bíblia ou se ela está falando do Jesus, do pastor fulano da televisão, do pastor ciclano do rádio, da cantora fulana de tal, do cantor fulano de tal. Isso é importante a gente entender, porque senão nós corremos o risco de ficarmos como uma espécie de papagaio fazendo repetições de coisas que a gente nem crê. Consegue entender a diferença? Então veja só. Músicas que nós cantamos na igreja, o nosso louvor que é cantado na igreja, precisa ser bíblico. Significa dizer o seguinte: se essa música contraria o Evangelho de Jesus, ou contraria o que a Bíblia está dizendo, não importa o quão linda a música seja. Se ela contraria o Evangelho, então ela faz parte de um outro sistema, que não é o sistema do reino de Deus. Beleza, pessoal? Espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se você achou esse conteúdo legal e você acha que vale a pena ser compartilhado,
Compartilhe, vamos difundir essa ideia para começar bem. Eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida e através de você muitas outras pessoas serão abençoadas. Beleza? Fiquem com Deus então e tchau!